Bom, agora vamos começar a falar do PGRoute em si, mas vamos começar pelo SQL, que é a linguagem que estrutura a solução do PGRoute. O SQL é uma linguagem padrão para manipulação de registros em bancos de dados relacionais. A sigla SQL vem dos termos em inglês Structured Query Language, que podem ser traduzidos para o português como linguagem de consulta estruturada. Trata-se ainda de uma linguagem declarativa que apresenta sintaxe simples e fácil de ser aprendida até por pessoas iniciantes na área da programação. Bom, SQL vem do acrônimo em inglês de Structured Query Language, ou seja, uma linguagem de consulta estruturada. Então, é uma linguagem declarativa, onde você declara os variáveis, declara os campos, de sintaxe fácil de ser aprendida, mesmo para pessoas que não são da área da programação. Ela é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de programação orientada para bancos de dados, orientada para consultas em bancos de dados, que tem uma curva de aprendizado muito fácil e que pode ser aprendido por diversos profissionais. Algumas vantagens de utilizar SQL é a questão dela ser uma linguagem estruturada e com ampla documentação disponível. Você pode retirar dúvidas em várias comunidades online que disponibilizam uma documentação, disponibilizam pequenos códigos para que você tire suas dúvidas e consiga alcançar as soluções desejadas. Uma facilidade em consultar os dados e gerar informações derivadas. Com a manipulação você percebe que muitas informações derivadas que você geraria com funcionalidade do software, seja o QGIS, seja o ArcGIS, seja qual software de GIS você utilize, eles são muito mais facilmente alcançáveis utilizando uma solução de bancos de dados e utilizando SQL, além de conseguir manipular volumes de dados maiores do que as soluções de geoprocessamento. E ela pode ser implementada em diversas soluções, tanto livres como de mercado, como PostgreSQL, MySQL, SQLite, e dentre tantos outros. Ou seja, a linguagem SQL ela é uma linguagem bastante ampla, com uso bastante fácil e que tem uma aplicação bastante aberta, bastante ampla também. Então é interessante para qualquer profissional que trabalha com dados, é quase que imprescindível passar pelo SQL, conhecer a linguagem SQL. Então vamos falar um pouco agora do SQL, da sua estrutura e dos seus comandos básicos. O SQL conta com 4 instruções básicas. Então, a partir de 4 instruções básicas que você vai operacionalizar o SQL, que são eles o select, que ele lista todos os registros que seguem uma condição determinada. Ele tem uma estrutura básica de select, você lista os campos, campo 1, campo 2, campo 3, os campos que você quiser que estejam armazenados no seu banco de dados, obviamente, from tabela 1. Você diz qual é a tabela na qual você quer consultar. Então, por exemplo, se eu dissesse select campo 1, campo 2, from tabela 1, ele me retornaria os registros do campo 1 e campo 2 que estejam contidos na tabela 1. Delete, que apaga todos os registros que seguem a condição determinada. A estrutura básica do delete é delete from tabela 1, por exemplo, where campo 1 igual a x. Essa instrução ela apagaria todos os registros cujo o campo 1 tivesse o valor de x. Aqui tem um ponto de atenção muito importante, que caso você use o delete sem uma cláusula where, todos os registros de banco de dados serão apagados. Então é uma coisa a se fazer com muito cuidado. Update, que é um comando de atualização dos registros, que segue uma determinada condição. A estrutura básica dele é update, tabela, set, campo 1, por exemplo, igual a x, where, campo 1 igual a y, x, y. Nessa instrução seriam atualizados o campo 1 com o valor de y de todos os registros cujo campo fosse o valor de x. Aqui, para o update, serve o mesmo ponto de atenção do delete. Caso você rode ele sem o where, todos os campos do seu banco de dados serão atualizados com o mesmo valor. Então é algo que você ter muito cuidado.
para rodar esse tipo de operação, porque essa operação ela é irreversível. É uma boa política, você tem sempre um backup recorrente do seu banco, caso haja algum problema, mas, em especial, ter atenção principalmente aos comandos de update e delete, porque eles, se forem operacionalizados sem comando E, sem uma restrição de aplicação, eles vão se aplicar a todo o banco de dados. Insert into é o comando de inserção, é onde você vai inserir valores no seu banco de dados. E a estrutura dele é insert into, a tabela, o nome da tabela, por exemplo, tabela 1, entre parênteses você vai colocar os campos que você vai fazer essa inserção, values e os valores que você vai fazer essa inserção. Então, por exemplo, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, você inseriria um registro cujo campo 1 teria o valor X. Essa é a sintaxe básica do insert into. A cláusula where ela é de grande importância, ela é fundamental no SQL, porque ela delimita qual que vai ser o campo de atuação daquele comando que você determinou. Como falamos antes, tanto para o delete quanto para o update, são fundamentais o uso da cláusula where. No select, ela é recomendável porque ela vai definir qual que é o conjunto de dados que você está querendo buscar. A cláusula where é de grande importância, pois ela limita a ação realizada, preservando os demais valores. A cláusula where pode ser associada com alguns operadores, visando a criar novas condições de consulta. Junto com a cláusula where, você pode usar alguns operadores para refinar essa sua busca. O primeiro operador é o AND, em que, quando você usa o AND, ou operador E, ambas as condições precisam ser verdadeiras. Então, por exemplo, você quer buscar os resultados onde o campo o F tem o preenchimento MG e o campo Munique, que armazenaria ficticiamente o nome do município, Belo Horizonte. Então, essa consulta só vai retornar os resultados que forem verdadeiros. Suponhamos que exista outro município chamado Belo Horizonte, na Bahia. Esse município não retornaria nessa consulta, porque a opção F ela não seria verdadeira, apenas a opção MG, mesmo que a opção Munique seja verdadeira. O operador OR, por sua vez, uma das condições precisa ser verdadeira, não necessariamente as duas. Então, no mesmo exemplo, se eu usar o campo F, MG, ou Munique igual a Belo Horizonte, serão todos retornados todos os registros que atendam a pelo menos uma das condições. Então, por exemplo, se eu tiver um registro lá cuja UF é MG, mas o município é Contagem, ele será retornado. Se eu tiver um outro campo lá cuja UF é BA, Bahia, e o município é Belo Horizonte, ele será retornado. Ele só não retornará o que nenhuma das duas condições for verdadeira. Like permite que sejam feitas consultas em textos quando apenas parte do texto é conhecido. Por exemplo, vamos supor que na UF eu tenho um nome extenso do estado. Então, eu poderia precisar UF like Rio percentual. E Rio percentual envolvidos em aspas simples. Nesse caso, todos os estados iniciados com a palavra Rio seriam retornados. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O símbolo percentual ele é um coringa, para indicar a parte não conhecida do texto. Então, a parte conhecida que você já previamente sabe, você digita, você vai colocar, e a partir do ponto que você não sabe, não é conhecido o que você deseja, você vai colocar o percentual. O ilike, ele é semelhante ao like, porém ele não considera se o texto é maiúsculo ou minúsculo. Por exemplo, no like faria diferença se Rio estivesse escrito com letra minúscula, ele não retornaria. No ilike já não faria diferença, ele retornaria sendo maiúsculo ou sendo minúscula. Ele se interessa apenas nos caracteres.
O operador in, por sua vez, ele busca qualquer registro que satisfaça um dos elementos na lista fornecida pelo usuário. Então, por exemplo, eu vou colocar Munique in, entre aspas simples, Belo Horizonte, vírgula, Contagem, vírgula, Betim. Ou seja, qualquer registro que esteja com preenchimento em um desses 3 municípios será retornado porque ele obedeceu à cláusula do in. Então, ele é muito interessante que você tem uma lista de objetos definidos a serem buscados, mas que não guardam semelhança entre si. Order by já é uma cláusula de ordenamento desses resultados. Você usa principalmente no select, quando você quer que os seus resultados venham ordenados a partir de uma condição específica. Por exemplo, eu quero do maior valor para o menor valor, eu quero em ordem alfabética. Eu posso ter vários tipos de ordenamento possíveis. E eu posso usar mais de um campo nesse ordenamento, separando eles por vírgula. O que é importante destacar também é que essa ordenação vai ser feita na ordem em que os campos foram declarados. Então, por exemplo, se eu declaro que eu quero uma ordenação, primeiro por ordem de tamanho, de área, e depois por ordem alfabética, caso 2 municípios tenham exatamente o mesmo tamanho, eles ficariam, teoricamente, na mesma ordem, e apareceria primeiro aquele que fosse estivesse na maior ordem alfabética. Se eu usasse só a área, eu teria ordenação por área. E eu posso declarar se eu quero essa ordenação do maior para o menor, ascendente, ou do maior para o menor, descendente. Esta cláusula permite a organização dos dados a partir da ordenação com base em um ou mais campos. A ordenação seguirá a ordem em que os campos são declarados e caso também esteja sendo usado o operador where, a cláusula order by deverá ser declarado depois. Também podem ser usadas as declarações as e desc para definir como deseja que os valores sejam ordenados. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de uso do order by. Por exemplo, poderia selecionar os estados por nome com os atributos nome e área, ordenados por ordem decrescente de área, assim os maiores estados estariam primeiro. Poderia usar junto com o nome e área dos estados, onde o nome fosse iniciado por Rio e a ordenação fosse pelo campo 2. Isso aqui é um detalhe interessante também. Você não precisa necessariamente utilizar somente o nome do campo. Você pode utilizar também o número da ordem do campo conforme ele aparece na sintaxe. Group by. A cláusula Group by permite que os dados sejam agrupados a partir de um campo ou conjunto de campos. Os campos podem ser declarados com seu nome ou número seguindo a ordem dos campos na tabela. Caso seja utilizada a cláusula where, o Group by deverá ser declarado depois. A partir do uso da cláusula é possível usar funções de agregação, conforme explicitados na documentação. A cláusula Group by, por sua vez, ela permite que sejam feitos agrupamentos dos dados. A partir desse agrupamento, você pode gerar estatísticas derivadas. Então, você precisa declarar no seu Group by os campos que você vai utilizar para agregar, e você pode gerar somas, médias, medianas, mínimos, máximos, pode gerar vários resultados estatísticos a partir do agrupamento desses dados. Aqui alguns exemplos. Suponhamos uma base de municípios em que eu tenho a UF e quero chegar ao resultado de qual que é a população do estado a partir do dado da população dos municípios. Então eu poderia dar um comando de select UF, sum pop, as pop, ou seja, eu quero somar o campo população e continuar chamando ele de população, from municípios, group by UF. Nesse tipo de comando, o meu resultado seria a lista das unidades federativas dos estados com a soma da população dos municípios. O join, ele é um comando de junção de dados, ou seja, eu tenho duas tabelas nas quais eu quero que o dado de uma tabela seja incorporado à outra.
Então, para isso, eu uso a ferramenta de join. E eu tenho basicamente 4 tipos de join. O inner join, que ele vai retornar somente a interseção, ou seja, aquilo que é comum às duas tabelas. O left join, que vai trazer da tabela que está declarada depois para a tabela que foi declarada inicialmente os dados correspondentes, por isso left, né, traz para a esquerda. O right join, que faz uma operação muito semelhante, só que para a direita, e o full outer join, que leva todos os dados. Então, o inner join, como a gente citou anteriormente, ele vai fazer somente a interseção. Ele vai trazer somente os dados que tenham correspondência nas duas bases. A sintaxe dele, a estrutura, seria algo semelhante a select tabela 1.campo 1, por exemplo, tabela 1.campo 2, tabela 2.campo 2, from tabela 1, lanço o inner join, coloco tabela 2, on tabela 1.campo 1 é igual a tabela 2.campo 1, ou seja, eu quero apenas aquilo que campo 1 na tabela 1 seja igual a campo 1 na tabela 2. Essa sintaxe também poderia ser reescrita de outra forma. Poderia usar o comando da declaração da tabela 1 muito semelhante, só que no inner join, ao invés de eu usar esse on tabela 1.campo 1 igual a tabela 2.campo 2, usar apenas um using campo 1, dado que campo 1 tem o mesmo nome nas duas tabelas. Left join, como explicamos, seria um join à esquerda, sendo que os dados que não apresentassem correspondência na direita ficariam com seus campos nulos, ou seja, não teriam preenchimento. Então a declaração desse tipo de join é muito semelhante, select tabela 1, campo 1, tal. Left join, ao invés do inner join, então eu usaria left join, tabela 2, on tabela 1, ponto campo 1 é igual a tabela 2, ponto campo 2. Aqui eu preservo toda a minha base da esquerda, toda a minha base que foi declarada inicialmente, por exemplo, nesse caso, tabela 1, ela vai ser retornada e nos campos relativos à tabela 2 só vai ser retornado onde tiver correspondência, onde o campo de chave for correspondente. Right join é o mesmo comportamento do left join, só que considerado ao contrário. Eu vou trazer todos os elementos da tabela 2 e os elementos da tabela 1 que não tiverem correspondência retornarão nulos. Então aqui um exemplo de como é que essa sintaxe pode ser escrita, basicamente eu troco left por right. E o full join, full outer join, ele vai retornar todos os dados de todas as tabelas, aparecendo onde houver correspondência numa mesma linha, os dados da tabela 1 e da tabela 2, onde não houver correspondência, apenas os dados da tabela 1 com os dados da tabela 2 nulo, ou dados da tabela 2 com dados da tabela 1 nulo. Então ele retorna todos os dados das duas tabelas. Case when. O case when ele é utilizado quando você quer criar variações dentro de um cálculo, ou seja, você quer criar condicionais para executar algum cálculo ou fazer algum tipo de consulta na sua base de dados. Então vamos supor que você quer aplicar uma variação regional para algum tipo de cálculo. Então vamos supor que a variável x, na região Nordeste você quer multiplicar ela por 2, na região Norte você quer assumir a própria variável x, e nas demais regiões você quer que esse valor seja dividido por 2. Então você poderia lançar esse tipo de consulta com essa sintaxe. Select nome município, por exemplo, vírgula, case when, nome região igual a Norte, then, x, when, nome região igual a Nordeste, then, x vezes 2, else, ou seja, todo mais, x dividido por 2, and, as valor regional. Ou seja, o case when ele sempre começa com case when. Para você dizer qual que é o resultado naquela condição, você tem que colocar a expressão then,
Se você quiser criar outras condições adicionais, você só precisa botar o when, não mais um novo case. Então você case when, para criar cada condição. E quando você quiser que tudo que não está nas condições iniciais receba o mesmo valor, você utiliza apenas o comando else e precisa encerrar com o end. O caso, né, o case precisa ser encerrado. View é um conceito do banco de dados para armazenar a consulta. Em geral, quando você roda esses tipos de consulta, principalmente o select, você está rodando em tempo de execução da máquina. Você está executando aquela consulta, visualizando aquele dado, mas aquilo não está armazenado. Com a View, você tem uma possibilidade de guardar essa consulta para reutilizá-la em outra operação ou outro momento posterior, sem precisar ter que refazê-la como um todo. Para guardar uma consulta, você precisa usar a expressão create view, nome da view, as, e a sintaxe do select que você quer utilizar. Então, por exemplo, select all from select asterisco from tabela 1. O asterisco ele é um símbolo para retornar todos os campos. Então, quando você não quiser dizer campo a campo quais você deseja, você quer que retorne a tabela inteira, você pode usar o asterisco. Então, nesse caso, eu criaria uma view em que eu tenho todos os campos da tabela 1 retornados. Materialized View ela é semelhante à View, com a diferença de o resultado daquela View, do momento em que ela foi criada, também é armazenado. Como é que funciona uma View? Do momento em que você cria a View, toda vez que você der um novo comando select, ele será novamente executado. Isso gera um gasto computacional muito elevado, porque às vezes você está lidando com dados muito massivos, ou com consultas muito complexas, cujo o processamento dessa view é demorada. Uma solução que você pode utilizar é utilizar das views materializadas para fixar esse resultado e que ele só seja atualizado no momento em que você quiser. Você teve uma mudança significativa dos dados e julga que é conveniente que esse dado seja atualizado. Então, a sintaxe de exemplo dela, create materialized view, o nome da view, as, e aí você dá o comando de select, conforme a gente falou anteriormente. Caso você deseje atualizar uma view materializada, porque os seus dados mudaram, você precisa atualizar esse resultado, você precisa declarar que você quer atualizar essa view materializada. Ela não atualizou sozinha. Então você vai dar um comando refresh materialized view, nome da view. Novamente, o caso de uso que é interessante de usar a view materializada é quando você tem uma view excessivamente complexa que gasta um tempo muito grande de processamento e você precisa armazenar aquele resultado para um reuso depois. Então você, ao invés de ficar a todo momento gastando aquele tempo de processamento para reexecutar aquela view, você armazena aquele resultado daquele primeiro momento e só manda reexecutar, atualizar aquela view no momento em que você julgar que é conveniente, que é do seu interesse. Maiores informações elas podem ser obtidas na documentação do próprio Postgres. O Postgres ele é bastante documentado, então vou deixar aqui um link que vocês podem acessar essa documentação.